Pasta 13. 13, uma amigável brincadeira de esconde-esconde com pontos extras para morte dolorosa. Sede. Entendi. Encerrar com o demônio machado assassino. Tentando fazer minha parte da história parecer chata, é? Carter, você adora chamar atenção. Bem, enquanto você navegava pelo Nilo em um barco ricamente equipado, Walt e eu viajávamos com um pouco menos de estilo. No Reino dos Mortos, arrisquei outra conversa com Isis para negociar uma passagem para o delta do Nilo. Ela devia estar furiosa comigo, nem imagino o motivo, porque nos deixou mergulhados até a cintura em um pântano com os pés completamente atolados na lama. "Obrigada!" gritei para o céu. Tentei me mexer, mas não consegui. Nuvens de mosquitos se formaram à nossa volta. Ouvi o rio borbulhando e se agitando, o que me fez pensar em peixes tigre de dentes pontudos e nos elementais de água que Carter descrevera para mim uma vez. "Alguma ideia?" perguntei ao Walt. Agora que estava de volta ao mundo mortal, ele parecia ter perdido a vitalidade. Ele tinha um aspecto, acho que a palavra seria esvaziado. As roupas haviam ficado mais frouxas. A parte branca dos olhos tinha uma tonalidade amarelada nada saudável. Seus ombros estavam encurvados, como se os amuletos no pescoço fossem pesados demais. Vê-lo daquele jeito me dava vontade de chorar. E não faço isso com facilidade. "Sim", ele falou, revirando dentro da bolsa. "Tenho uma ótima." Ele tirou um chabit, uma estatueta de crocodilo branca de cera. "Ah, não acredito", falei. "Menino maravilhosamente levado." Walt sorriu. Por um momento quase parecia o Walt de sempre. "Todos estavam abandonando a casa do Brooklyn. Achei que não seria certo deixá-lo para trás." Ele jogou a estatueta no rio e falou uma palavra de comando. Filipe da Macedônia emergiu. Ser surpreendida por um crocodilo gigante no Nilo normalmente é algo a se evitar. Mas ver Filipe era muito bom. Ele sorriu para mim com seus enormes dentes de crocodilo, os olhos rosados brilhando e as costas escamosas flutuando na superfície. Walt e eu nos seguramos. Em pouco tempo nos livramos do lamaçal. Logo estávamos subindo o rio montados nas costas de Filipe. Eu ia na frente com as pernas nos ombros do crocodilo. Walt sentara no dorso dele. Filipe era um crocodilo tão grande que havia um espaço considerável entre mim e o Walt, mais do que eu preferia, talvez. Mesmo assim, foi um ótimo passeio, exceto por termos ficado encharcados, sujos de lama e cercados de mosquitos. A paisagem era um labirinto de canais, ilhas de vegetação, faixas de plantas aquáticas e lodaçais. Era impossível saber onde terminava o rio e começava a terra. De vez em quando víamos ao longe campos lavrados ou telhados em pequenos vilarejos, mas na maior parte do tempo tínhamos o rio só para nós. Avistamos vários crocodilos, mas todos se mantinham afastados. Teriam que ser bastante loucos para incomodar Filipe. Como Carter dizia, demoramos para sair do mundo inferior. Fiquei alarmada com o quanto o sol já havia subido no céu. O calor enchia o ar com uma umidade densa. Minha camisa e minha calça estavam completamente encharcadas. Desejei ter levado uma muda de roupas, mas não teria feito muita diferença, porque minha mochila também estava molhada. E além disso, com o Walt por perto, não havia lugar onde eu pudesse me trocar. Depois de um tempo, fiquei entediada com a paisagem do delta. Eu me virei de frente para o Walt e me sentei de pernas cruzadas. "Se tivéssemos um pouco de madeira, poderíamos fazer uma fogueira nas costas de Filipe." O Walt riu. "Acho que ele não gostaria disso. Além do mais, não acredito que seria bom enviarmos sinais de fumaça." "Você acha que estamos sendo observados?" A expressão dele ficou séria. Se eu fosse Apophis, ou mesmo Sarah Jacob... Ele não precisou terminar a frase. Vários vilões nos queriam mortos. É claro que estavam nos procurando. Walt mexeu em sua coleção de colares. Não reparei nada nas curvas delicadas de sua boca, nem em como sua camisa se colava no peito no ar úmido. Não, totalmente profissional. Essa era eu.
Ele escolheu um amuleto com forma de ibis, o animal sagrado de Thoth. Sussurrou para ele e o jogou no ar. O amuleto se expandiu em um belo pássaro branco com bico longo e curvado e asas de pontas pretas. Ele voou em círculos acima de nós, soprando vento em meu rosto, e depois partiu em um voo lento e gracioso sobre as terras de Várzea. Ele me lembrou uma cegonha daqueles desenhos de antigamente, os pássaros que levam bebês em trouxinhas. Por alguma razão ridícula, pensar nisso me fez corar. "E está mandando o pássaro explorar o caminho à frente?" deduzi. Walt assentiu. "Ele vai procurar as ruínas de Sais. Com sorte, elas devem estar perto daqui." A menos que Isis nos tenha mandado para o lado errado do delta, pensei. Isis não respondeu, prova suficiente de que estava irritada. Subimos o rio no cruzeiro Crocodilo. Normalmente eu não me sentiria pouco à vontade passando tanto tempo com Walt, mas tínhamos muito a conversar, e nenhuma maneira fácil de fazer isso. Na manhã seguinte, de um jeito ou de outro, nossa longa luta contra Apophis chegaria ao fim. É claro que eu estava preocupada com todos nós. Deixara Carter com o fantasma sociopata do tio Vinnie. Não tivera coragem nem de dizer a ele que de vez em quando Zia se transformava em uma louca arremessadora de bolas de fogo. Estava preocupada com Amos e sua questão com Seth. Estava preocupada com nossos jovens iniciados, praticamente sozinhos no primeiro nomo e com certeza apavorados. Sentia-me arrasada por causa de meu pai, sentado em seu trono no mundo inferior, chorando por nossa mãe, de novo, e claro que temia pelo espírito dela, prestes a ser destruído em algum lugar do Duat. Mais que tudo, eu estava preocupada com Walt. Todos nós tínhamos alguma chance de sobreviver, por menor que fosse. Mesmo que vencêssemos, o Walt estava condenado. De acordo com Setne, o Walt talvez nem sobrevivesse à nossa viagem a Sais. Eu não precisava que ninguém me dissesse isso. Só tinha que enxergar no Duat. Uma aura cinzenta e doentia tremulava em torno de Walt, cada vez mais fraca. Quanto tempo restava, eu me perguntava, até ele se tornar a imagem mumificada que eu havia visto em Dallas. Mas havia outra imagem, aquela que eu vira no salão do julgamento. Depois de conversar com o chacal guardião, Walt se virara para mim, e só por um momento eu havia pensado que ele era... Anubis queria ter estado lá. Walt interrompeu meus pensamentos. Quer dizer, no salão do julgamento. Ele queria ter estado lá para você, se é o que está pensando. Franzi o senho. Estava pensando em você, Walt Stone. Seu tempo está acabando, e não conversamos direito sobre esse problema. Até mesmo falar isso foi muito difícil. Walt estava com os pés na água. Ele colocara os sapatos para secar em cima da cauda de Felipe. Pés de garotos não são algo que eu considere atraente, sobretudo quando acabaram de sair de tênis enlameados. Mas os pés de Walt eram bem bonitos. Os dedos eram quase da cor do lodo agitado do Nilo. Carter está reclamando de meus comentários sobre os pés de Walt. Bem, sinto muito. Era mais fácil olhar para os pés dele que para a expressão triste no rosto. Hoje à noite, no máximo, ele disse. Mas, Sadie, está tudo bem. A raiva brotou dentro de mim, pegando-me de surpresa. Pare com isso, explodi. Não está nem um pouco bem. Ah, sim. Você me disse o quanto se sente grato por ter me conhecido e aprendido magia na casa do Brooklyn e por ter ajudado na luta contra Apophis. Tudo muito nobre. Mas não está... Minha voz falhou. Não está tudo bem. Esmurrei as costas escabosas de Felipe, o que não foi justo com ele. Gritar com Walt também não era justo, mas eu estava cansada de tragédia. Não fui programada para tanta perda, tanto sacrifício, tanta tristeza horrível. Eu queria abraçar Walt, mas havia uma muralha entre nós. Saber que ele estava condenado. Meus sentimentos por ele eram tão confusos que eu não sabia se estava sendo movida por simples atração, culpa, ou, me atrevo a dizer, amor, ou por uma determinação teimosa de não perder alguém de quem eu gostava. Sadie, Walt olhou para as margens alagadas.
Parecia muito impotente e acho que eu não podia criticá-lo por isso. Eu estava sendo bem difícil. Se eu morrer por algo em que acredito, tudo bem, mas a morte não precisa ser o fim. Tenho conversado com Anubis e deuses do Egito. Isso de novo não, pedi. Por favor, não fale dele. Sei exatamente o que Anubis tem dito a você. Walt pareceu assustado. Sabe? E não gosta da ideia? É claro que não, gritei. Walt me olhou completamente consternado. Ah, pare com isso, falei. Sei que Anubis é o guia dos mortos. Ele tem preparado você para a pós-vida. Diz que vai ficar tudo bem. Você terá uma morte nobre, receberá um julgamento expresso e irá direto para o paraíso do Egito Antigo. Maravilhoso. Você vai ser um fantasma como a coitada de minha mãe. Talvez não seja o fim do mundo para você. Se assim você se sente melhor sobre seu destino, então tudo bem. Mas não quero mais ouvir nada disso. Não preciso de outra pessoa com quem não posso estar. Meu rosto queimava. Já era ruim minha mãe ser um espírito. Eu nunca mais poderia abraçá-la de verdade, sair com ela para fazer compras, receber conselhos sobre assuntos de garotas. Já era horrível ter sido afastada de Anubis, aquele deus lindo e terrivelmente frustrante que dera um nó em meu coração. No fundo, eu sempre soube que seria impossível ter um relacionamento com ele por causa da diferença de idade, 5.000 anos, mais ou menos, mas ver Anubis ser proibido para mim pelos outros deuses era como esfregar sal na ferida. Agora, pensar em Walt como espírito, fora do meu alcance também, isso já era demais. Olhei para ele, temendo que meu comportamento pirracento tivesse feito ele se sentir ainda pior. Para minha surpresa, ele sorriu. Depois riu. O que foi? Perguntei. Walt se curvou, ainda rindo, o que achei uma tremenda falta de consideração. Você acha isso engraçado? Gritei. Walt Stone! Não, ele abraçou a cintura. Não, é só que você não entende. Não é nada disso. Bem, então, o que é? Ele se controlou. Pareceu estar organizando os pensamentos quando seu íbis branco desceu do céu. A ave pousou na cabeça de Filipe, agitou as asas e grasnou. O sorriso de Walt se desfez. Chegamos. São as ruínas de Sais. Filipe nos levou à margem. Calçamos os sapatos e caminhamos pelo solo pantanoso. À frente estendia-se um palmeiral enevoado ao sol da tarde. Garças voavam acima de nós. Abelhas pretas e alaranjadas pairavam em papiros. Uma abelha pousou no braço de Walt. Várias outras voaram em volta da cabeça dele. Walt parecia mais perplexo que preocupado. A deusa que supostamente mora aqui, Nate, ela não tinha algo a ver com abelhas? Não faço ideia, confessei. Por alguma razão, senti um impulso de falar baixo. Sim, Carter. Foi algo novo para mim. Obrigada por perguntar. Olhei para o palmeiral. Ao longe, pensei ter visto uma clareira com alguns amontoados de adobe projetando-se acima do mato como dentes podres. Apontei aquilo para Walt. Restos de um tempo? Walt devia ter sentido o mesmo instinto de discrição. Ele se abaixou no mato tentando se ocultar. Depois lançou um olhar nervoso para Filipe da Macedônia, atrás de nós. Talvez fosse melhor não termos um crocodilo de 1.300 quilos com a gente pisoteando o palmeiral. Concordo, respondi. Ele sussurrou uma palavra de comando. Filipe encolheu e voltou a ser uma pequena estatueta de cera. Walt guardou nosso crocodilo no bolso e nos esgueiramos na direção das ruínas. Quanto mais nos aproximávamos, mais abelhas havia. Quando chegamos à clareira, encontramos uma colônia inteira cobrindo como um tapete vivo um aglomerado de muros arruinados de adobe. Perto delas, sentada em um bloco de pedra erodida, havia uma mulher apoiada em um arco, desenhando na terra com uma flecha.
Ela era bonita de um jeito exótico, magra e pálida, com maçãs do rosto altas, olhos fundos e sobrancelhas arqueadas, como uma modelo na fronteira entre o glamouroso e o subnutrido. Os cabelos eram negros e lisos, descendo pelas laterais da cabeça em 2 tranças presas com pontas de flecha feitas de pedra. Sua expressão altiva parecia dizer: sou boa demais para sequer olhar para vocês. Mas não havia nada de glamouroso em suas roupas. Ela estava vestida para caçar com um uniforme militar nas cores do deserto, bege, marrom e ocre. Várias facas pendiam do cinto. Havia uma aljava amarrada nas costas e o arco parecia uma arma bem séria, madeira polida entalhada com hieróglifos de poder. O mais perturbador era que ela parecia estar esperando por nós. Vocês são barulhentos, a mulher reclamou. Eu poderia ter matado vocês umas 10 vezes. Olhei para o Walt e depois de novo para a caçadora. Obrigada, quer dizer, por não ter nos matado. A mulher bufou. Não me agradeça. Vocês vão ter que se esforçar mais se quiserem sobreviver. Não gostei do comentário, mas em geral não peço que mulheres armadas até os dentes expliquem declarações como essa. Walt apontou para o símbolo que a caçadora desenhava na terra. Uma forma oval com 4 palitos que pareciam pernas. Você é Nate, Walt deduziu. Esse é seu símbolo, o escudo com flechas cruzadas. A deusa levantou as sobrancelhas. Pensou muito? É claro que sou Nate. E sim, este é meu símbolo. Parece um bicho, falei. Não é um bicho. Nate me encarou furiosa. Atrás dela as abelhas se agitaram, enxameando-se nos adobes. Você tem razão, decidi. Não é um bicho. Walt balançou o dedo como se tivesse acabado de pensar em algo. As abelhas. Agora eu lembro. Esse era um dos nomes de seu templo, a Casa da Abelha. Abelhas são caçadoras incansáveis, Nate respondeu. Guerreiras destemidas. Gosto de abelhas. E quem não gosta? Eu disse. Adoráveis pequenas zumbiduras. Mas bem, viemos aqui em uma missão. Comecei a explicar sobre Bes e sua sombra. Nate me interrompeu agitando sua flecha. Eu sei por que vocês estão aqui. Os outros me contaram. Umedeci os lábios. Os outros? Magos russos, ela disse. Foram presas terríveis. Depois disso apareceram alguns demônios. Não foram muito melhores. Todos queriam matar vocês. Dei um passo na direção de Walt. Entendo. E então você... Eu os destruí, é claro, Nate disse. Walt emitiu algo entre grunhido e gemido. Você os destruiu porque eles eram maus? Ele perguntou, esperançoso. Sabia que os demônios e aqueles magos trabalhavam para Apophis, certo? É uma conspiração. É claro que é uma conspiração, Nate respondeu. Estão todos envolvidos. Mortais, magos, demônios, cobradores de impostos. Mas estou de olho. Qualquer um que invada meu território paga. Ela me deu um sorriso cruel. Coleciono troféus. Ela puxou um colar de debaixo da gola da jaqueta. Contraiu o rosto, esperando ver pedaços repugnantes de... Bem, não quero nem falar. Em vez disso, o cordão sustentava quadrados esfarrapados de tecido. Brim, linho, seda. Bolsos, Nate contou com um brilho travesso nos olhos. As mãos de Walt instintivamente buscaram as laterais de seu short. Você... pegou os bolsos deles? Acha que sou cruel? Nate perguntou. Sim. Coleciono os bolsos de meus inimigos. Pavoroso, eu disse. Não sabia que demônios tinham bolsos. Sim. Nate olhou para os 2 lados, aparentemente certificando-se de que ninguém ouvia nossa conversa. Só é preciso saber onde procurar. Certo, concordei. Então, enfim, viemos buscar a sombra de Bes.
Sim, a deusa disse. e ouvi dizer que você é amiga de Beze e Taweret. É verdade. Gosto deles. São feios. Não acredito que estejam envolvidos na conspiração. Ah, com certeza não. Então, será que você poderia, talvez, nos mostrar onde está a sombra de Bes? Eu poderia. Ela reside em meu reino, nas sombras da antiguidade. Como? Lamentei muito ter perguntado. Nate pôs a flecha no arco e disparou para o céu. O ar tremulou quando ela subiu. Uma onda de choque se espalhou pela área e fiquei tonta por um instante. Quando pisquei, descobri que o céu da tarde se tingira de um azul mais vivo, riscado por nuvens alaranjadas. O ar era fresco e limpo. Bandos de gansos voavam acima de nós. As palmeiras estavam mais altas, o mato mais verde. Sim, Carter, eu sei que soa bobo, mas o mato estava mais verde do outro lado. Onde antes havia ruínas de adobe, agora erguia-se um templo imponente. Walt, Nate e eu estávamos logo atrás dos muros que tinham 10 metros de altura e reluziam brancos ao sol. A construção inteira devia ter pelo menos 1 quilômetro de extensão. No meio do muro esquerdo, um portão cintilava com detalhes dourados. Uma via ladeada por esfinges de pedra levava ao rio, onde havia veleiros ancorados. Confuso? Sim, mas eu tinha vivido uma experiência semelhante antes, quando encostei nas cortinas de luz do Salão das Eras. Estamos no passado? Deduzi. Em uma sombra dele, Nate respondeu. Uma lembrança. Este é meu refúgio. Pode ser a tumba de vocês, a menos que sobrevivam à caçada. Fiquei tensa. Quer dizer, você vai nos caçar? Mas não somos seus inimigos. Bes é seu amigo. Você devia nos ajudar. Sede tem razão, Walt falou. Apophis é seu inimigo. Ele vai destruir o mundo amanhã de manhã. Nate bufou. O fim do mundo? Faz eras que prevejo isso. Vocês, mortais fracos, têm ignorado os alertas, mas estou preparada. Tenho um abrigo subterrâneo abastecido com comida, água limpa e armas e munição em quantidade suficiente para resistir a um exército de zumbis. Walt franziu as sobrancelhas. Um exército de zumbis? Nunca se sabe, Nate disparou. A questão é que eu vou sobreviver ao apocalipse. Posso viver da terra. Ela me cutucou com um dedo. Sabiam que a palmeira tem 6 partes comestíveis? E nunca ficarei entediada, Nate continuou. Já que também sou a deusa da tecelagem. Tenho fio suficiente para 1 milênio de macramê. Eu não tinha resposta, já que não sabia o que era macramê. Walt levantou as mãos. Nate, isso é ótimo, mas Apophis vai se erguer amanhã. Ele vai engolir o sol, lançar o mundo na escuridão e deixar a terra inteira se desfazer no mar de caos. Estarei protegida em meu abrigo, Nate insistiu. Se conseguirem provar que são amigos e não inimigos, talvez eu os ajude com Bes. Depois poderão se juntar a mim no abrigo. Eu lhes ensinarei técnicas de sobrevivência. Vamos comer ração e fazer roupas novas com os bolsos de nossos inimigos. Walt e eu nos entreolhamos. A deusa era uma doida. Infelizmente, precisávamos da ajuda dela. Então você quer nos caçar, eu disse. E devemos sobreviver. Até o pôr do sol, ela completou. Escapem de mim até então e poderão morar em meu abrigo. Tenho uma contraproposta, falei rapidamente. Nada de abrigo. Se vencermos, você nos ajuda a encontrar a sombra de Bes, mas também vai lutar com a gente contra Apophis. Se você é mesmo uma deusa da guerra e caçadora e tal, deve gostar de uma boa batalha. Nate sorriu. Fechado. Vou lhes dar 5 minutos de vantagem, mas devo avisar, nunca perco. Quando matar vocês, vou pegar seus bolsos. Você é dura na queda, respondi. Mas tudo bem. Walt me cutucou com o cotovelo. Cede. Lancei um olhar de advertência para ele.
Pelo que me parecia, não haveria como evitarmos essa caçada, mas eu tinha uma ideia que talvez nos mantivesse vivos. Valendo! Nate gritou. Podem ir a qualquer lugar em meu território, que é basicamente todo o Delta. Não importa. Eu vou encontrar vocês. Mas, Walt disse. 4 minutos agora. Nate lembrou. Fizemos a única coisa sensata. Viramos e corremos. O que é macramê? Gritei enquanto disparávamos pelo matagal. Um tipo de tecelagem, Walt respondeu. Por que estamos falando disso? Sei lá, admiti. Só curioso. O mundo virou de cabeça para baixo, ou melhor, eu virei. Fiquei pendurada de pernas para o ar em uma rede de cordas que pinicava. Isso é macramê, Walt disse. Lindo. Agora me tire daqui. Ele puxou uma faca da bolsa, garoto prático, e conseguiu me libertar, mas eu imaginava que havíamos perdido quase toda a nossa vantagem. O sol estava mais perto do horizonte, mas quanto tempo teríamos que sobreviver? 30 minutos? 1 hora? Walt revirou a bolsa e pensou por um instante no crocodilo branco de cera. Felipe, talvez? Não podemos encarar Nate. Temos que evitá-la. Podemos nos separar. Tigre, barco, esfinge, camelos. Nenhum para invisibilidade. Walt murmurou, examinando seus amuletos. Por que não tem um amuleto para invisibilidade? Estremeci. Na última vez que eu tentei invisibilidade, não deu muito certo. Walt, ela é uma deusa da caça. Provavelmente não conseguiríamos enganá-la com nenhum feitiço de ocultação, mesmo que você tivesse. Então o quê? Pus o dedo no peito de Walt e bati no único amuleto que ele não estava considerando. Um colar que fazia par com o meu. Os amuletos Shen, ele piscou. Mas como eles podem ajudar? Vamos nos separar e ganhar tempo, falei. Podemos nos comunicar por pensamentos através dos amuletos, não é? Bem, sim. E eles podem nos teleportar um para perto do outro, certo? Walt franziu o senho. Eu os desenvolvi para isso, mas se nos separarmos, falei, Nate vai ter que escolher qual de nós perseguir. Vamos nos distanciar o máximo possível. Se ela me achar primeiro, você me teleporta para longe do perigo com o amuleto. Ou vice-versa. Depois nos separamos de novo e continuamos assim. Isso é genial, Walt admitiu. Se os amuletos funcionarem rápido o bastante, e se conseguirmos manter a conexão mental, e se Nate não matar um de nós antes que possamos pedir ajuda, e... Coloquei o dedo nos lábios dele. Vamos parar no isso é genial. Ele assentiu e então me deu um beijo rápido. Boa sorte. O garoto bobo não devia fazer esse tipo de coisa quando eu precisava me concentrar. Ele correu para o norte e eu, depois de ficar atordoada por um momento, corri para o sul. Coturnos encharcados não ajudam a se mover em silêncio. Pensei em entrar no rio, imaginando que a água poderia apagar meus rastros, mas não queria nadar sem saber o que havia lá embaixo, no fundo. Crocodilos, cobras, espíritos do mal. Carter uma vez me contou que a maioria dos egípcios da antiguidade não sabia nadar, o que me pareceu ridículo na hora. Como as pessoas podiam viver à margem de um rio e não nadar? Agora eu entendia. Ninguém em sã consciência ia querer mergulhar naquela água. Carter diz que um mergulho no Tâmisa ou no rio East faria quase tanto mal à saúde quanto entrar naquele rio. Tudo bem, faz sentido. Agora cala a boca, querido irmão, e me deixe voltar à parte genial em que Cede salva o dia. Corri pela margem, partindo juncos, saltando por cima de um crocodilo tomando sol. Nem me dei o trabalho de olhar para trás e ver se ele me perseguia. Tinha que me preocupar com predadores maiores. Não sei quanto corri. Pareceram quilômetros. Quando a margem se alargou, desviei para longe do rio, tentando permanecer oculta entre as palmeiras. Não ouvi nenhum sinal de perseguição, mas senti um arrepio constante, esperando uma flechada. Passei por uma clareira onde alguns egípcios usando tanga cozinhavam em uma fogueira perto de uma pequena choupana de sapê.
Talvez eles fossem apenas sombras do passado, mas os achei bem reais. Eles pareceram bastante assustados diante de uma garota loura em roupas de guerra correndo pelo acampamento. Depois viram o meu cajado e minha varinha e se curvaram imediatamente, colando a cabeça no chão e murmurando algo sobre Per Ankh, a casa da vida. Sim, falei. Assunto oficial do Per Ankh. Prossigam. Tchau. Continuei correndo. Pensei se um dia eu ia aparecer em uma pintura na parede de um templo. Uma egípcia loura com mechas roxas correndo pelo palmeiral, gritando caramba em hieróglifos, enquanto era perseguida por Nate. Imaginar algum pobre arqueólogo tentando entender isso quase me animou. Cheguei ao limiar das árvores e parei. À frente, campos lavrados se estendiam à distância. Nenhum lugar para me esconder ou correr. Dei meia volta. Tunk! Uma flecha acertou a palmeira mais próxima com tanta força que fui atingida por uma chuva de tâmaras. Walt, pensei desesperada. Agora, por favor. A 20 metros de mim, Nate emergiu do mato. Seu rosto estava sujo de lodo do rio. Folhas de palmeira estavam enfiadas em seus cabelos como orelhas de coelho. Já cacei porcos selvagens mais habilidosos que você, ela comentou. Já cacei papiros mais habilidosos. Agora, Walt, pensei. Querido Walt, agora. Nate balançou a cabeça com desgosto. Ela preparou uma flecha. Senti uma tensão na barriga como se eu estivesse em um carro e o motorista de repente tivesse pisado no freio. E apareci sentada em uma árvore ao lado de Walt no galho mais baixo de um sicômoro grande. Funcionou, ele disse. Walt, maravilhoso. Eu o beijei de verdade, ou tanto quanto fosse possível em nossa situação. Ele estava com um cheiro adocicado que eu não percebera antes, como se tivesse comido flores de lótus. Imaginei aquela provocação de crianças na escola. Walt e Sadie estão namorando. Felizmente, qualquer um que pudesse debochar de mim ainda estava 5.000 anos no futuro. Walt respirou fundo. Isso é um obrigado? Você está com um aspecto melhor, comentei. Os olhos dele não estavam tão amarelados. Ele parecia se mexer com menos dor. Eu devia ter adorado, mas fiquei preocupada. Esse cheiro de lótus. Você bebeu algo? Estou bem. Ele desviou o olhar. É melhor nos separarmos e tentar outra vez. Isso não diminuía minha preocupação, mas ele estava certo. Não havia tempo para conversar. Pulamos para o chão e corremos em direções contrárias. O sol estava quase tocando o horizonte. Comecei a me sentir esperançosa. Com certeza não teríamos que continuar por muito tempo. Quase caí em outra rede de macramê, mas felizmente estava atenta aos trabalhos de artesanato de Nate. Desviei da armadilha, corri entre papiros e acabei de volta no templo de Nate. Os portões dourados estavam abertos. A via larga de esfinges levava ao interior da construção. Nenhum guarda, nenhum sacerdote. Talvez Nate tivesse matado todos e recolhido os bolsos, ou estavam todos no abrigo preparando-se contra uma invasão de zumbis. Eu apostava que a base de Nate seria o último lugar onde ela pensaria em procurar por mim. Além do mais, Tawaret tinha visto a sombra de Bes naquela muralha. Se eu conseguisse encontrar a sombra sem a ajuda de Nate, melhor ainda. Corri para os portões olhando desconfiada para as esfinges. Nenhuma delas ganhou vida. No pátio enorme havia 2 obeliscos isolados com pontas douradas. Entre eles estava uma estátua brilhante de Nate com trajes do Egito antigo. Escudos e flechas amontoavam-se aos pés dela como despojos de guerra. Examinei os muros à volta. Várias escadas davam acesso ao topo deles. O sol poente projetava muitas sombras longas, mas não vi nenhuma silhueta clara de anão. Tawaret havia sugerido que eu chamasse a sombra. Estava prestes a tentar quando ouvi a voz de Walt em minha cabeça. Sadie! É muito difícil se concentrar quando a vida de alguém depende de você. Segurei o amuleto Shen e murmurei. Vamos lá, vamos lá. Imaginei o Walt a meu lado, de preferência sem nenhuma flecha no corpo. Pisquei e lá estava ele.
Quase me derrubou com um abraço. Ela teria me matado, Walt contou ofegante. Mas quis falar primeiro. Disse que gostou de nosso truque, que estava orgulhosa de nos destruir e pegar nossos bolsos. Legal, respondi. Vamos nos separar de novo? Walt olhou por cima de meu ombro. Cede, veja. Ele apontou para o canto noroeste da muralha, de onde se projetava uma torre. À medida que o céu ficava vermelho, sombras se diluíam na lateral da torre, mas uma sombra permanecia. A silhueta de um homenzinho atarracado com cabelos emaranhados. Receio que tenhamos abandonado nosso plano. Juntos corremos para a escada e subimos o muro. Logo depois estávamos no parapeito olhando para a sombra de Bess. Percebi que devíamos estar no mesmo lugar onde Tawaret e Bess haviam ficado de mãos dadas na noite que Tawaret descrevera. Bess dissera a verdade. Ele tinha deixado sua sombra ali para que ela pudesse ser feliz, mesmo quando ele não se sentisse assim. Ah, Bess. Meu coração pareceu ter encolhido até virar um chabite de cera. Walt, como vamos capturá-la? Uma voz atrás de nós respondeu. Não vão. Nós nos viramos. Nate estava sobre a muralha a alguns metros de nós. Havia 2 flechas no arco. Àquela distância, imaginei que ela não teria dificuldade de nos acertar ao mesmo tempo. Boa tentativa, ela reconheceu. Mas eu sempre venço a presa.